continuando aqui na nossa análise da improbidade administrativa, então, agora eu quero trabalhar com vocês as espécies de atos de improbidade administrativa. Nós vimos lá no artigo 1º, parágrafo 1º, né, que as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 são considerados atos de improbidade. E aí eu quero trabalhar com vocês exatamente esses artigos agora, tá? A gente vai trabalhar o artigo 9º, que traz os atos que causam enriquecimento ilícito, o 10, que traz os atos que causam prejuízo ao erário, e o artigo 11, que traz os atos que ferem princípios da administração. Vamos começar com o artigo 9º, que traz pra gente os atos que causam enriquecimento ilícito. Quando a gente vai lá no artigo 9º, pessoal, a primeira coisa que a gente percebe é que o rol que é apresentado lá no artigo 9º, ele é um rol exemplificativo. Quando a gente pega o artigo 9º da Lei 8.429, vou pegar aqui a lei pra gente conferir, o artigo 9º, ele traz expressamente pra gente que eu tenho um ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, né, quando de alguma maneira eu tenho uma vantagem patrimonial indevida, mas ele traz já lá no finalzinho do caput do artigo 9º o "e notadamente". Esse "e notadamente" é justamente para demonstrar que é um rol exemplificativo. Nós temos diversos incisos no artigo 9º que trazem exemplos de atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, tá certo? De qualquer maneira, se eu tenho um ato de improbidade administrativa que traz alguma vantagem patrimonial indevida, né, que é essa ideia de enriquecimento ilícito, mesmo que não esteja enquadrado especificamente em um dos incisos do artigo 9º, nós temos então um ato que causa enriquecimento ilícito. Outro ponto importante com relação ao artigo 9º é que é importante que a gente entenda que a responsabilização por um ato que causa enriquecimento ilícito não depende de prejuízo ao erário. Às vezes acontece, claro, no caso prático, em que a mesma conduta que causa enriquecimento ilícito causa prejuízo ao erário. Né? A mesma coisa que o servidor fez, o agente público fez, que fez com que ele se enriquecesse ilicitamente, ele causou prejuízo ao erário. Ele tirou do patrimônio do Estado e colocou no bolso dele. Mas isso não necessariamente tem que acontecer. É possível que eu tenha um ato de improbidade administrativa que só cause enriquecimento ilícito e que não cause prejuízo ao erário. E tá tudo bem. Eu vou responder pelo enriquecimento ilícito, tá? Então uma coisa não depende da outra. Eu não preciso ter o prejuízo ao erário para responder por um ato que causa enriquecimento ilícito. E o último ponto que a gente já falou no nosso bloco passado, mas que é sempre importante lembrar, a conduta ela tem que ser dolosa. Não há que se falar em responsabilização por um ato que causa enriquecimento ilícito de forma culposa. A lei hoje, né, ela exige em qualquer uma das espécies de atos de improbidade a conduta dolosa. Depois do artigo 9º, nós vamos para o artigo 10, que traz os atos que causam prejuízo ao erário. Com relação ao artigo 10, também quero fazer algumas considerações aqui. Primeiro, o rol também é exemplificativo. Lá no finalzinho do caput do artigo 10, nós temos também o "e notadamente", o que está demonstrando para a gente, então, que aqueles incisos do artigo 10, eles são apenas exemplos de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. De toda maneira, se eu tenho uma conduta que causa um dano ao erário, se esse dano ele é efetivo e comprovado, a pessoa ela vai responder por ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. O que é interessante chamar a atenção aqui? Antes das alterações, né, que a Lei 8.429 sofreu em 2021, nós tínhamos uma decisão do STJ que trazia, em uma situação específica de prejuízo ao erário, a possibilidade do prejuízo presumido, né, que a gente chama de prejuízo in re ipsa. Com a previsão agora, lá no artigo 10, de que esse dano ao erário ele precisa ser efetivo e comprovado, deixa de ser possível a responsabilização por um prejuízo presumido. Tá? Agora, para que eu responda por um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o dano ao erário ele precisa ser efetivo e comprovado. Outro ponto com relação ao artigo 10 é que ele não depende de enriquecimento ilícito. Pode ser que eu tenha um ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, mas eu não ganhe nada com isso. E nesse caso eu vou responder por improbidade, só que eu vou responder por improbidade com base no artigo 10. O que a gente tem que entender aqui é que, claro, pode ser que eu tenha a mesma conduta que se enquadre como enriquecimento e também prejuízo, mas se eu tenho uma conduta que não causa enriquecimento ilícito, ainda assim ela é improbidade, se ela causa prejuízo ao erário, tá certo? E, por fim, a conduta ela tem que ser dolosa. Aqui, talvez, é o ponto que a gente mais tem que tomar cuidado com isso. Porque antigamente, né, no texto antigo da Lei 8.429, existia a possibilidade de prejuízo ao erário de forma culposa, né? E eu responderia por improbidade da mesma maneira. Agora não existe mais.
Agora, eu preciso ter conduta dolosa, mesmo no caso do prejuízo ao erário, tá certo? Algumas observações, né? Uma observação rápida aqui no parágrafo 1º é que tem que ter essa perda patrimonial efetiva para que seja aplicada a pena de ressarcimento, né? Então, o parágrafo 1º do artigo 10, ele deixa claro que é necessária essa perda efetiva patrimonial para que eu tenha penalidade de ressarcimento. E uma segunda observação que eu coloquei aqui, que é uma previsão que nós temos lá no artigo 10, parágrafo 2º, de que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não será improbidade administrativa. Vou parar aqui, tá? Depois eu trago a exceção. Mas o que o artigo 10, parágrafo 2º, ele está dizendo? Ele está falando, olha, quando eu tenho o exercício de atividade econômica pelo Estado, pode ser que o Estado ele venha a ter uma perda patrimonial, que é natural de atividade econômica. E a gente sabe que é possível que uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, explore a atividade econômica. Essa mera perda patrimonial que acontece na exploração de atividade econômica, por si só, não é improbidade administrativa, porque é natural, né, da atividade econômica que a administração pode vir a decidir, né, exercer, explorar. Só que lá no parágrafo 2º nós temos uma exceção, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Se ficar comprovado que houve um ato doloso que queria de fato causar uma perda patrimonial, aí a pessoa vai responder por um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, tá certo? Então eu tenho a regra de que a mera perda patrimonial que decorre de atividade econômica não é improbidade, a não ser que fique comprovado um ato doloso que queria de fato alcançar essa finalidade. Beleza? Para finalizar essas espécies de atos de improbidade administrativa, nós temos o artigo 11, que traz os atos que ferem princípios da administração pública. Aqui, pessoal, a gente tem uma novidade se a gente for pensar no rol. A gente viu que no artigo 9º e no artigo 10, o rol era exemplificativo, né? Então, ali nos incisos do 9º, nos incisos do artigo 10, nós tínhamos exemplos de atos que causavam enriquecimento ilícito ou que causavam prejuízo ao erário. Agora, no artigo 11, não. Agora, o artigo 11, ele traz pra gente um rol taxativo. Quando a gente vai lá no artigo 11, ele deixa claro que tem que ser uma das condutas que estão previstas lá nos incisos. Então, o rol ele não é mais exemplificativo aqui nos atos que ferem princípios da administração, ele é um rol taxativo. Então, é necessário que, nesse caso, eu venha aferir um dos princípios aplicados à administração, mas especificamente em uma das condutas previstas lá no artigo 11. Então, não é só ferir um princípio, né? Eu preciso ferir um princípio praticando exatamente uma das condutas que nós temos no artigo 11. Ainda com relação a esses atos, é importante destacar com vocês que a responsabilização por atos que ferem princípios da administração não depende nem de dano ao erário e nem de enriquecimento ilícito. E é interessante que hoje nós temos, inclusive, essa previsão lá no artigo 11, parágrafo 4º. O artigo 11, parágrafo 4º, ele deixa claro que a responsabilização por um desses atos que se enquadram aqui nos incisos do artigo 11 não depende de enriquecimento e não depende de prejuízo ao erário. Pode ser que eu não tenha me enriquecido ilicitamente, pode ser que eu não tenha causado prejuízo ao erário, mas eu pratiquei uma dessas condutas do artigo 11. E eu vou responder como, então? Por um ato que fere princípios da administração. Claro que no caso prático é possível que a mesma conduta ela se enquadre em tudo. Ela seja enriquecimento ilícito, seja prejuízo e se enquadra no artigo 11. Aí eu vou responder pela conduta, vou receber as penalidades mais graves, tá? Mas a ideia que a gente tem que ter é essa. Não é necessário que eu tenha não é necessário que eu tenha necessariamente ficou ruim, hein? Não é necessário que eu tenha efetivamente um dano ao erário ou enriquecimento ilícito para que eu tenha a responsabilização no artigo 11, tá? E por fim, a conduta, né, gente? Ela precisa ser dolosa. Então, para eu responder por um desses atos que nós temos aqui no artigo 11, né, desses atos de improbidade que ferem princípios da administração, a conduta, ela precisa ser dolosa, como todos os outros atos a gente viu. E aí, só para finalizar aqui, né, com um pinguinho aqui para finalizar esse nosso bloco, eu acho que é sempre importante, quando a gente trabalha as espécies de atos de improbidade, nós lembrarmos das sanções aplicadas pela prática dos atos de improbidade. As sanções, elas estão previstas para a gente lá no artigo 12 da Lei 8429. O artigo 12, ele vai trazer para a gente sanções de natureza civil e de natureza política, que podem vir a ser aplicadas pelo juiz quando dá condenação por um ato de improbidade administrativa. Então, o juiz na ação de improbidade, quando ele vai emitir a sentença
pela prática do ato de improbidade administrativa, ele pode aplicar as sanções que nós temos aqui no artigo 10. Digo que ele pode aplicar porque a regra é que existe uma liberdade para o juiz. O juiz ele vai poder, naquele caso concreto, analisar quais são as sanções que ele vai ou não aplicar. A única sanção que ele não tem liberdade para decidir aplicar é no caso, então essas sanções, né, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, e a única hipótese em que o juiz ele não vai ter liberdade para aplicar é a pena de ressarcimento se tem um dano efetivo ao erário. Se tem dano efetivo ao erário, tem que ter penalidade de ressarcimento ao erário. Agora, as outras sanções, o juiz ele pode aplicar ou isolado ou cumulativamente. Então, no caso concreto, ele pode decidir que ele não vai aplicar a perda da função pública. Beleza, escolha dele. Com base na análise daquele caso concreto, ele decide não aplicar a perda da função pública. Só a pena de ressarcimento, que aí ele não tem escolha. Se tem dano efetivo ao erário, ele tem que determinar o ressarcimento ao erário. E aí, o que eu fiz aqui, tá? Só para tentar te ajudar, tá, gente? Eu coloquei aqui nessa tabela todas as sanções que podem vir a ser aplicadas pelos atos de improbidade. E aí eu coloco se pode ou não ser aplicada, qual é o prazo, se for o caso de aplicação. Então, dá um print aí nessa tela, né? Dá uma pause aí nessa tela. Eu te aconselharia a preencher essa tabela várias vezes ao longo da sua preparação, porque tem coisas aqui que são meio que decoreba mesmo, né? Então, suspensão de direitos políticos, que vai depender do prazo, a multa civil, né? Em que o valor, às vezes, eu tenho que lembrar qual é o valor, né? Quantas vezes a remuneração do agente, por exemplo, nos atos que ferem princípios, a questão da proibição de contratar, que também tem prazo. Então, esses prazos, que é o que normalmente eles trocam, né, nas questões objetivas, eu acho que é interessante você... Não gosto muito de falar a palavra decorar não, tá, gente? Mas aqui é meio que decorar mesmo. Não tem outra solução pra gente aqui, tá? Então, te aconselho a dar uma copiada nessa tabela, estudando, obviamente, né, o artigo 12, para que você entenda quais são as sanções que podem vir a ser aplicadas em cada uma das espécies de atos de improbidade, tá certo? Falamos, então, das espécies de atos de improbidade e das sanções que podem ser aplicadas aí.